Olá pessoal, eu sou Eduardo Miranda e sejam bem-vindos a mais um Projeto Cinevisão. Isso mesmo, semanalmente, levando até você os maiores e melhores lançamentos para a telona, para a telinha ou para outra qualquer mídia, onde vocês, nerds, otakus, geeks e de outras tribos pop, podem ficar sabendo de muitas novidades. Porém, numa semana com poucos lançamentos, fica um espaço bem legal para a gente falar sobre outros assuntos. E hoje, já que é uma semana com um feriadão no meio, eu acho que vocês vão ter tempo de sobra para assistir um vídeo, né? E eu convido todos vocês a assistir o piloto do Cinevisão. Eu ia falar Projeto Cinevisão, olha só. Não, é o piloto do Cinevisão. Isso mesmo, lá dos anos 90, na saudosa Rede Manchete. Você não está entendendo nada que eu estou falando, né? Eu imaginei. É o seguinte, você que assiste aí já 13 vídeos meus, esse canal do YouTube que eu acabei de lançar, você às vezes deve se perguntar assim, mas peraí, quem é esse cara para ficar falando de cinema? Quem é esse cara que está aí bancando uma de crítico de cinema, dando a opinião dele? Caiu de paraquedas aqui no YouTube, mas quem é esse cara? Bom, eu acho que vale a pena uma pequena biografia nesse sentido, até para você poder dar valor ao projeto Cinevisão e entender a luta que foi para chegar até aqui. Bem, tudo começou lá nos idos de 1996. Exatamente, em 96 eu já tinha colocado o Cavaleiro Zodíaco no ar e grande parte dos animes e tokusatsus que iam compor essa era de ouro da Rede Manchete da cultura nipônica. Um dia, um diretor muito amigo meu bate na sala e diz assim, Eduardo, você tem algum making off de filme, alguma coisa? E eu falei, olha, não tenho, mas eu posso arrumar. E brinquei com ele assim, olha, se for para apresentar, é só chamar. Ele falou assim, olhou para minha cara, né, e falou assim, tá bom, mas 15 segundos no máximo, tá? Eu falei, peraí, como assim 15 minutos no máximo? E eu não fiquei sem entender o que ele estava dizendo. E ele estava dizendo literalmente para eu meter minha cara na câmera pela Rede Manchete. Isso para mim foi desesperador, porque tudo bem, lá nos anos 80, na saudosa também TV Rio, a local, eu já ia ao vivo, eu entrava ao vivo para falar sobre cinema, falar sobre mistério, sobre terror, sobre assombrações. O meu querido padrinho em televisão, Roberto Jorge, que era diretor de programação lá na TV Rio, me concedia essa oportunidade de aparecer ao vivo pelo Rio Urgente. Mas vamos lá, até então era a TV Rio, uma TV local, era uma coisa que era no meio de outras pessoas, no debate, não na Rede Manchete, TV de primeira classe, e dentro do programa de domingo, a revista eletrônica da televisão. Então, para mim, aquilo ali foi muito louco, mas ele chegou e falou assim, olha, vamos nessa. Falou com a direção geral, conseguiu a aprovação, e aí começou o making off, dentro do programa de domingo. Uau, que experiência! Olha, foi de 1996 até o fim da Rede Manchete. Esse programa, esse quadro de cinema foi ao ar, falando sobre os bastidores dos principais lançamentos, né? Eu mostrava os bastidores, o making off daquele filme, daquele grande lançamento. Foram vários programas pelo programa de domingo e ali nasceu o Eduardo Miranda, apresentador, né? Isso em 96, 97. Depois desse tempo todo, cada vez mais a mídia elogiava o quadro making off. Era sempre boas resenhas, era nota boa, eram elogios gratuitos a esse quadro de cinema dentro do programa de domingo. E isso inspirou a direção geral a me convidar a criar um projeto para um programa de cinema na Rede Manchete. Aí é que eu fui à loucura, porque eu já era fã do Cinemania, apresentado pelo meu grande amigo Wilson Cunha, o grande crítico de cinema, que tinha esse programa fantástico na Rede Manchete e que era um buraco, uma lacuna nessa emissora, né? Não havia mais programa de cinema. Não esqueça, programa Cinemania, Rua do Russell, 804, sexto andar. Escreva. Então, para mim, ficou uma responsabilidade muito grande de criar algo para poder ocupar esse espaço, né? E logo num sábado. Então, para mim, foi emocionante demais para mim estar envolvido na criação do Cinevisão, nome dado por mim, mas que, claro, a emissora pegou para ela, registrou o nome. Isso aí é fato, isso acontece, não adianta. Mas o interessante é vocês notarem uma coisa, eu tenho um material aqui para mostrar. Antes do Cinevisão,
algumas ideias surgiram, como Cinemateca, olha o M que sugestivo, né? Imagina. Ele depois também ia se chamar Cinemídia. Cinemídia. Olha que interessante, Cinemídia, né? Mas nenhum deles acabou vingando. O programa ficou mesmo sendo conhecido como Cinevisão, e no dia 27 de fevereiro de 98, sai pelo Jornal do Brasil a notícia de que o programa ia acontecer de fato. Aqui, ó. Cinema, sábado à noite, é a aposta da emissora. Uma matéria bacana no Jornal do Brasil. Aqui a data, não sei se dá para ver a data. Certo? No caderno B da televisão. E essa matéria sobre a confirmação desse programa. E cada vez que eu via isso nascer, isso acontecer, a emoção era única, era uma coisa assim. Quem quiser, claro, quem quiser ler a matéria, tem no meu blog. O blog, ele tá aqui em cima no canal. No canal, quando você vê aquela tarja do canal do Projeto Cinevisão, tem uns links para blog. Pega lá o blog Clipping Eduardo Miranda, vai estar lá a matéria escaneada, tá? E um pouquinho mais sobre o que é isso aqui. E lendo isso, eu tipo assim, não acreditava que aquilo ali realmente ia acontecer. Aquilo ali estava para acontecer. E claro, você fica assim do tipo, qual o próximo passo? Eis que de repente me chega na sala a cenógrafa da Rede Manchete, minha querida amiga Sandra, amigona, mostrando o cenário já concebido, o projeto do cenário, né, como ele seria. Nossa, você não tem ideia da emoção quando eu vi esse cenário aqui esboçado. E mais ainda, quando eu vi que já tinha sido feita a planta baixa do cenário. Aqui. Quem conhece televisão, cenografia, sabe que para chegar nesse estágio de planta baixa é porque a coisa está muito aprovada. A coisa realmente ia acontecer. E para mim foi incrível, foi assim, foi uma grande aventura. Até que é solicitado pela direção-geral o piloto do Cinevisão. E o que é um piloto? É um programa feito como um esboço, né? Ele é um esboço do que vai ser o programa. Então, na verdade, você não usa o cenário definitivo, você não usa as matérias definitivas. Claro, você faz matérias para esse piloto, matérias especiais para esse piloto, mas ele não é o valendo. Até alguma coisa pode valer que foi nele, mas não é valendo. Ele é só para observação, só para ver como, só para a direção geral da Rede Manchete ver como isso ia funcionar dentro dos seus 24 minutos. E olha, gravar e editar esse piloto ao lado do meu grande editor, que também era editor do Cinemania, o Luiz Paulo, foi uma aventura triplicada. E, sabe, trabalhar com o meu querido Marco Hoffman, o diretor, que foi um pai para mim ali dentro, todos os envolvidos na produção, na parte técnica, na parte estrutural, na parte de roteiro, todos que estavam ali envolvidos nesse projeto, que na verdade na época era o projeto Cinevisão, era a criação de um projeto para o programa Cinevisão, eu só tenho a agradecer a vocês todos e dizer o quanto isso é emocionante para mim. E claro, aí quando eu falo da criação do piloto do Cinevisão, é que a coisa fica mais tensa ainda, porque foram matérias criadas para isso, né? Tivemos uma matéria especial sobre Star Trek. Olha, já estamos em tempo, Star Trek Sem Fronteiras está aí na tela. Tem uma matéria especial sobre os fãs de Star Trek, com a minha querida apresentadora e locutora Adriana Rimmer, que eu agradeço muito ter participado. Tem uma entrevista sensacional com o Anquito, grande comediante, o ator das chanchadas, o eterno Anquito, com a minha também querida jornalista Renata Araújo, que me deu uma super força nesse piloto. A Renata realmente foi decisiva, te agradeço muito também. Tem o meu amigão Garcia Júnior, que é aquele monstro, aquela fera daquele dublador sensacional.
que só quem conhece o He-Man e o Arnold Schwarzenegger já sabe de quem eu estou falando, que se dispôs a mostrar as dublagens para o desenho da Disney Hércules. Isso foi muito legal também. Tem uma entrevista com o Robert Duvall, atorzaço Robert Duvall, mas essa entrevista foi captada do Making Off, de um dos programas, né, que ia para o programa de domingo, o Making Off. Tem uma entrevista com o meu grande amigo e diretor, Walter Lima Jr., esse diretor sensacional, onde eu mostro um making-off praticamente inédito da Ostra e o Vento. Foram fitas pessoais da coleção dele, do acervo dele, que ele cedeu exclusivamente para eu fazer o making-off e para poder colocar nessa matéria do Cinevisão. São tantas coisas, são tantas emoções envolvidas na criação desse piloto. E, sinceramente, essa semana eu quero muito dividir isso com vocês. Então, agora vocês vão assistir ao Piloto Perdido do Cinevisão, que é a base do projeto Cinevisão, onde foi criada essa ideia. Correto? Bom, se eu esqueci de falar de alguém, ou eu não posso falar o nome de todo mundo, fica difícil aqui, mas eu quero agradecer de coração a todos que participaram na produção, na técnica, nas entrevistas, os distribuidores que cederam as imagens, os filmes para poder fazer esse piloto. Então é com muita emoção que agora eu convido todos vocês a entrarem nesse verdadeiro túnel do tempo e conferir o Piloto Perdido do Cinevisão, lá da saudosa Rede Manchete. Vejo vocês em 98. Olá, eu sou Eduardo Miranda e este é o Cinevisão. A partir de agora e nos próximos 30 minutos, você está convidado a fazer parte do mundo mágico do cinema. Dá só uma olhada no que vem por aí. Esse aqui é o Sr. Spock. Ele não é uma gracinha? Fascinating. Don't say it's fascinating. Em Jorge, o Rei da Floresta, eles dão um verdadeiro show de arte e tecnologia com animais animatrônicos perfeitos. Nós damos 5 cabeças de cinema. Oscarito, Zé Trindade, Mazzaropi, Grande Hotel e eu. Você é um gênio de araque, de mentirinha. Eu poderei esmagar os dois. Se quer saber o que é dublagem, Cinevisão mostra a trucagem. Quem esteve nos visitando essa semana foi o astro Robert Duvall, para promover O Apóstolo. Além de atuar, Duvall escreve, produz e dirige esse filme, que lhe rendeu uma indicação Oscar de melhor ator esse ano. Em O Apóstolo, Robert Duvall é Sonny, um pastor transtornado com o fim do casamento que mata acidentalmente o marido de sua ex-mulher. O filme é a realização de um antigo sonho de Robert Duvall. Além de ser o ator principal, ele roteiriza, produz e dirige O Apóstolo. And I decided I had to do it myself. So I wrote it, directed it, and produced. Everything that I did was is an extension of myself as an actor, of my perception of life as an actor. That's my only base of reference. So I let everything come from that. And it was a very fun experience. It was a terrific experience, more fun and fulfilling than I thought it would be. And I would do it again because it didn't exhaust me. It didn't exhaust me. A ideia para filmar O Apóstolo surgiu durante uma viagem ao interior do Arkansas, quando Duvall ainda era um ator iniciante. Ele ficou impressionado com uma pequena igreja da região e decidiu que um dia iria fazer um filme inspirado naquela realidade.
Para dar mais autenticidade ao trabalho, Duvall chegou a utilizar pastores de verdade em cena. E seu personagem foi criado depois de muita observação. I created by many years of just watching these men, listening to them, tapes, television, going to churches all over the United States, Texas, Tennessee, Georgia, New York City, Los Angeles. I went to 6 churches in Harlem in one morning. And just watching. O Cinevisão prometeu, e aí está, uma parte totalmente dedicada a você, colecionador, que tem como hobby os tão cobiçados souvenirs de cinema. Hoje, Renata Araújo vira uma tracker e leva você uma jornada nas estrelas. Você que adora cinema vai ficar louco aqui nessa loja que vende souvenirs, como pôsteres, cartazes, fotos, bonequinhos, baralhos e todos os tipos de produtos ligados a filmes de várias épocas e diferentes estilos. O Haroldo é o dono da loja, que foi aberta há 8 anos. E ele conta que a procura por memorabilia é tão grande que ele agora vai passar a vender também objetos pessoais de artistas. Qual é a grande mania do momento? Tirando o Leonardo DiCaprio, que isso todo mundo já sabe. Eu diria que a grande coqueluche que não parou se chama Jornada nas Estrelas Star Trek. A mania por Star Trek é tanta que existem frequentemente convenções de aficionados. Tivemos a oportunidade de participar de uma delas no Rio de Janeiro. Sósias dos personagens de Jornada estiveram lá e fizeram a alegria dos fãs. Gente, esse aqui é o Sr. Spock. Ele não é uma gracinha? Fascinating. Don't say it's fascinating. No. But it is interesting. Ela é fã assumida do seriado Jornada nas Estrelas. E, além disso, ela é tradutora do Star Trek. A Cristina trabalha em casa, rodeada de produtos da série. Olha só, em cima do computador tem a nave Enterprise, a tela protetora do computador é também de Jornada, o pad também é de Jornada nas Estrelas, tem boneco, tem quadro e, além disso, ela tem várias réplicas aqui, né, Cristina? Você foi comprando isso aos poucos? Geralmente são presentes que eu recebo dos outros fãs e tudo mais. Então, cada coisinha dessa foi uma pessoa que me deu, sabe? Que eu gosto, está sempre procurando alguma coisa, preocupado se eu tenho, se eu não tenho. Como uma boa tradutora, o mais importante para a Cristina são os livros. E ficção científica, sem dúvida, é seu fascínio. Livros, pôsteres, fotos, bonecos. Não importa o produto, o que interessa é se deixar levar pela magia dos personagens e mergulhar num mundo fictício em que muitos gostariam de viver. Aproveitando a deixa, que vai um cineteste. Quem foi o primeiro ator a interpretar o capitão da famosa nave Enterprise, antes de William Shatner? Resposta no próximo bloco. Já já você confere. De galho em galho, visitaremos os bastidores de Jorge, o Rei da Floresta. Vamos também revelar novos talentos no quadro Portfólio e saber mais sobre a carreira do comediante Anquito. Eu aguardo você. O ator Jeffrey Hunter foi quem interpretou o capitão Christopher Pike no episódio piloto de Jornada nas Estrelas, The Cage, em 1964, anos-luz antes do famoso e definitivo capitão James T. Kirk. Hoje o nosso making-off mostra os bastidores da comédia Jorge, o Rei da Floresta, que acaba de ser lançado em vídeo. Bem, mesmo não tendo sido um sucesso na telona, esse filme acaba conquistando a simpatia de todos que o assistem. Vamos ver. O diretor Sam Weisman, famoso por dirigir diversos episódios da série para a TV A Gata e o Rato, está à frente dessa bem-humorada superprodução da Walt Disney Pictures. O filme teve como locações principais as exóticas florestas do Havaí, onde foram filmadas as sequências externas do mundo selvagem de Jorge
E em Los Angeles, onde em um enorme hangar duplo foi montado um dos maiores estúdios da América do Norte. Nele foi construída uma gigantesca réplica da floresta do Havaí, que serviu de set principal para a composição do meio ambiente e da fantástica Casa de Jorge. Foram despejados 420 metros cúbicos de terra e plantadas mais de 5.000 mudas, de 50 espécies diferentes. Tudo isso para uma perfeita integração das filmagens na floresta real do Havaí com as feitas no cenário da Califórnia. Mas o grande barato desse filme foi a audácia em transpor para a tela o universo plausível e impossível dos desenhos animados desse verdadeiro Tarzan tapado. Para isso foi convocada uma das maiores equipes no gênero, a Jim Henson Creature Shop, a mesma da famosa série A Família Dinossauro. Em Jorge, o Rei da Floresta, eles dão um verdadeiro show de arte e tecnologia com animais animatrônicos perfeitos. Enfim, tudo isso é Jorge, o Rei da Floresta, e infelizmente só peca por não aparecer uma só vez com seu famoso e já tradicional topete. Christopher Lambert está de volta ao papel que o consagrou. Vem aí a 4ª aventura de Highlander para o cinema. O filme mostra o encontro de Conor McLeod com seu primo da TV, Duncan, vivido por Adrian Poe. Kevin Smith, o diretor de O Balconista e Procura-se Amy, agora fala de religião em Dogma. Esse filme, estrelado por Matt Damon e Ben Affleck, tem ainda a curiosa participação da cantora canadense Alanis Morissette, no papel de Deus. A Verdade está lá fora e chega ao Brasil dia 7 de agosto. O filme é baseado na premiada série da TV Arquivo X, de Chris Carter, que promete revelar vários segredos. Os produtores de Titanic vão lançar uma amostra das maquetes, roupas e acessórios usados nas filmagens em uma turnê por todos os parques de diversões da Paramount nos Estados Unidos. O ator Casper Van Dien, de Tropas Estelares, é o novo homem macaco na aventura Tarzan e a Cidade Perdida. E ele não poderia estar melhor acompanhado. Sua Jane é a bela Jane March, de O Amante. Natasha Henstridge volta da morte na sequência de A Experiência. Dessa vez, a ET ninfomaníaca luta do lado dos mocinhos, caçando um alienígena macho e malvado. Se eu puder dar uma dica para um jovem cineasta, e é difícil dar uma dica para alguém que está começando. Em geral, as pessoas que estão começando querem ousar e têm todo o direito de ousar. Mas eu diria que tenha cuidado com o seu roteiro. Enderece o teu roteiro ao público. Faça com que o espectador participe da vida dos personagens, ou seja, não deixe que os personagens digam o que fez ou o que vai fazer. Faça ele fazer as coisas. Trabalhe os personagens, porque é através dele que a gente entende um filme, que a gente segue a história. É através dele que a gente sente a emoção de um filme. Eu acho que é isso. E dê a ele, respeite a dimensão humana dele. Basicamente. A não ser que ele seja um super-homem. Uma sacada que eu tenha feito no Fazer a Ostra e o Vento, eu precisava criar um mecanismo que me permitisse me aproximar e passar com a câmera por situações em que eu deixasse bem livre a câmera. Porque eu tinha no filme um personagem, esse personagem era o vento. Então, como fazer o vento existir? Porque o vento é intangível, ele não existe. Eu não podia botar um rapazinho de capa colorida para dizer que ele era o vento. De repente me ocorreu, eu falei, bem, eu poderia repetir aqui uma situação que já foi vivida dentro do cinema, pegar a câmera, botar ela presa num cabo de aço e largar ela lá de cima, entendeu? E ela vir trazendo por baixo dela, numa haste presa, um lençol que voava, que significava que o lençol estava voando e a menina tentava alcançar. De alguma maneira, ela julgava que aquilo estava sendo levado pelo vento. E o vento conduzindo aquele lençol. Então, eu precisava criar esse ângulo
né, que permitisse que o espectador entendesse que nós estávamos acima do lençol. Agora é a sua grande chance. Você que tem 1000 ideias na cabeça, uma câmera na mão, pouca ou nenhuma experiência com cinema, mas acredita em seu talento, já pode mostrar seu trabalho. Mande em VHS um ensaio de até 3 minutos. Os trabalhos serão julgados pela produção e o melhor da semana será exibido aqui, no Cinevisão, com direito à divulgação. O escolhido da semana foi o trabalho de maquiagem enviado por Ricardo Branga, do Rio de Janeiro. Aqui ele usou apenas algodão, cola branca, tinta plástica, muita imaginação e toda a paciência de sua namorada. Segundo Ricardo, mesmo sem nenhuma experiência em maquiagem, esse trabalho foi semifinalista em um concurso nos Estados Unidos. Então, gostou? Agora é a sua vez. O endereço é Rua do Russell, 804, 6º andar, Glória, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22-210-010. E não se esqueça de colocar na frente do envelope Produção Cinevisão Portfólio. Numa época em que a televisão não existia, a chanchada era o gênero que mais fazia sucesso no mercado cinematográfico nacional. Apesar das críticas, elas, sem dúvida, divertiram muito o público brasileiro. Quem conversa hoje conosco é o Anquito, um dos grandes astros da chanchada dos anos 50. Anquito, você começou no circo, não é? No circo. Como foi essa passagem do circo para o cinema? Eu estava trabalhando, fazendo acrobacia, mas o grande cômico, que era o cômico da companhia, adoeceu, se sentiu muito mal numa matiné de um sábado. O resultado aí, me pediram para substituir. Aí eu entrei, parece que agradou muito, porque na segunda-feira os jornais todos começaram, a revelação cômica, Anquito, e eu estranhei muito, Anquito. Aí eu telefonei para o João Daniel, que era o dono do teatro, falei para ele, perguntei, que negócio de Anquito? Ele disse, não, o nome de Anquito eu botei porque o teu nome é Anqui, eu botei Anquito porque você se parece muito fisicamente, e o tipo de trabalho, de circo e tal, que vocês fazem é igual que o nosso grande cômico, Oscarito. Mas um dia, logo depois, uma semana depois que eu estava trabalhando, chegou um senhor na minha frente, muito simpático, e disse, eu sou o Watson Macedo, diretor de cinema, e gostaria de contratar o senhor para fazer a minha primeira produção independente. Eu vi o senhor trabalhar, gostei muito, eu quero 3 dias de filmagem do senhor. Resultado, fiz 39 dias e passei a ser o primeiro ator do filme. É fogo na roupa. Daí para cá fiz 56 filmes. Nós éramos 5 cabeças de cinema. Oscarito, Zé Tindade, Mazzaropi, Grande Hotel e eu. Você é um gênio de araque, de mentirinha. Eu poderei esmagar os 2. Agora, o que representava ser um ator de chanchada naquela época? Não podia sair à rua, que era reconhecida? Não podia. Como é que era? Não podia, era ídolo. Rasgavam a gente, atacavam a gente no meio da rua, a gente era obrigado a sair com segurança. Era uma barbaridade. Mas as chanchadas pararam quando surgiu o negócio de cinema novo. O gênero, eles chamaram de novo, será que é porque nós paramos de fazer as comédias e eles passaram a fazer besteira? Deve ter sido isso. O nosso próximo Cineteste é para você que acompanha o Oscar. Que ano e em que filme o astro Robert Duvall foi vencedor do Oscar de melhor ator? Resposta no final do programa. Daqui a pouco, fique por dentro dos lançamentos, mate a saudade daquela sequência inesquecível e faça uma visita aos estúdios de dublagem da Disney aqui no Brasil. E aí, vai ou não vai assistir Cinevisão? Perdão, caro... senhor. Vale a pena esperar um pouquinho. Em 1983, Robert Duvall ganhou o Oscar de melhor ator pelo filme Tender Mercies, aqui no Brasil conhecido como A Força do Carinho, também vencedor do Oscar de melhor roteiro original. Agora você vai saber os principais lançamentos que rolam em cinema, vídeo e DVD, e ainda uma colher de chá para você que coleciona trilhas sonoras.
Na telona, 2 filmes de ficção científica e uma comédia são os destaques desse final de semana. O catastrófico Impacto Profundo da diretora Mimi Leder é recheado de grandes astros e incríveis efeitos visuais, mas acaba colidindo com um roteiro fraco. Já o paradão Gattaca, que é estrelado por Uma Thurman e Ethan Hawke, traz uma visão pessimista sobre o controle genético. E a divertida comédia Mr. Magoo, com Leslie Nielsen no papel principal, é baseada nas aventuras do personagem homônimo dos desenhos animados da TV. Da telona para a telinha, o destaque vai para 2 bons lançamentos. O primeiro é Força Aérea 1, do diretor Wolfgang Petersen, que traz Harrison Ford como um heróico presidente dos Estados Unidos. E 007, O Amanhã Nunca Morre, o segundo filme da série com o ator Pierce Brosnan no papel do famoso agente britânico James Bond. No tecnológico DVD, já está disponível a ficção O Quinto Elemento, do diretor Luc Besson, estrelado por Bruce Willis e Gary Oldman. E O Mundo Perdido, a continuação de Parque dos Dinossauros, de Steven Spielberg, protagonizado por Jeff Goldblum. Já para aqueles que curtem trilhas sonoras, o destaque vai para James Horner, que mal saiu das águas do Titanic, rumou para o espaço em Impacto Profundo, com sua assinatura musical forte, criada em Aliens, O Resgate. Agora vai, porque daqui a pouco eu vou estar no Cinevisão. O Cinevisão visita o estúdio onde a Walt Disney Company cuida da famosa qualidade de suas dublagens. Quem nos recebe lá é o coordenador desse trabalho, dono de uma voz muito conhecida. Oi, Eduardo. Oi, amigos do Cinevisão. Prazer estar aqui nesse teu primeiro programa. Espero que tudo dê certo e que esse programa tenha uma vida muito longa, porque, afinal, acima de tudo, ele fala de cinema. Se isso é importante para você, pode contar com a gente. Agora eu queria apresentar para você e para os telespectadores do Cinevisão as pessoas que fazem essa mágica acontecer em português. Eu tenho aqui 2 pessoas que são muito responsáveis por essa mágica. São já quase sócios atleta da Disney, porque já tem feito vários trabalhos com a gente, tanto o nosso diretor musical, que é o caso do Marcelo Coutinho, e a Kika Tristão, que é vocalista do ex-Be Happy, né, do extinto Be Happy, e ao mesmo tempo uma pessoa que já fez vários filmes cantando, como o caso de Aladdin, fez a Yasmin, fez a Pocahontas, também cantando, e também fez cantando a Mégara do Hércules. Trabalhar com a Disney nesses 5 anos que eu estou cantando aqui foi uma das grandes coisas que aconteceram na minha vida como cantora, porque não é simplesmente cantar, assim, é botar emoção, olhar para Meg, né, o meu caso, ou para Pocahontas, e como se fosse ela, né? Essa é a exigência que tem que ter. A experiência de você dublar é uma experiência ímpar. É muito difícil, é muito complicado, porque você tem um sincronismo que você está preso, e dentro desse sincronismo você tem que colocar a emoção. O Corcunda, talvez tenha sido, dos desenhos que eu cantei, o mais importante musicalmente falando, vocalmente falando também. Então eu vou agora dar uma palhinha do refrão. Lá fora, como alguém comum, me deu um dia sol, basta apenas pra ser lembrado. Bom, Eduardo, eu só queria agradecer a você essa oportunidade de mostrar um pouco da magia que a Disney proporciona para as crianças aqui no Brasil. Aí, garoto, legal! Muito obrigado, grande sucesso, e agora é com você aí. Cinevisão, muitos anos de vida. Agora é você quem diz o que vale a pena lembrar e ainda fatura um brinde do nosso programa. Escreva para a nossa produção, lembrando aquele momento cinematográfico que marcou a sua vida. Hoje, o Vale a Pena Lembrar vem do Rio de Janeiro. Débora de Cássia pede para rever a dupla Frank Sinatra e Jenny Kelly no clássico Marujos do Amor. Hate to leave, but when they give you leave, you gotta leave.
Oh, our hearts bleed for all of you guys and boys, but right now sympathy's a thing we can't afford. We hate to leave, we hate to leave, we hate to leave, we hate to leave. Without you guys along, we'll grieve and grieve. Muito bem lembrado, Débora, é uma bela sequência desse filme que foi dirigido por George Sidney em 1945. E você ainda faturou um brinde no nosso programa, um boné Cinevisão e 2 entradas para ver Perdidos no Espaço. Bem, infelizmente por hoje é só. Sábado que vem tem mais. Fique agora com alguns destaques do próximo programa e até lá. Várias pessoas com as quais a gente foi se encontrando no meio do caminho acabaram inspirando e injetando uma dose de realidade no filme que fez do filme que ele acabou sendo.